Há momentos em nossa vida que nós estamos tão desanimados, fracos, enfrentando lutas e tristeza, que nós não temos palavras para orar, não é verdade? Nós não temos palavra para nos achegarmos a Deus. Nós dobramos os joelhos e nós só sabemos chorar na presença do nosso Deus. Mas saiba você que tem o Espírito Santo ali, te assistindo nas tuas fraquezas. E a palavra do Senhor nos fala em Romanos 8, 26, diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui a palavra do Senhor está nos falando que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas, é aquele que nos assiste em nossas fraquezas, e ele está ali intercedendo por nós, levando ao Pai as nossas dores, as nossas aflições, as nossas tristezas, aquilo que está ali, né, nos machucando, né? O Senhor, através do Espírito Santo, ele intercede por nós. E a palavra do Senhor nos fala que ele ora a Deus por nós segundo a vontade de Deus, né? Porque nós não sabemos como pedir, como orar, como falar com Deus, mas o Espírito Santo ele vai interceder com gemidos inexprimíveis e ele conhece qual é a vontade de Deus. Então ele vai orar segundo a vontade de Deus para nós. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes aquilo que nós queremos para nós não é a vontade de Deus. Muitas das vezes aquilo que nós pedimos a Deus não vai fazer bem para nós. Porque Deus ele conhece, né, o nosso amanhã. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele sabe o que é melhor para mim, para você. Mesmo que para nós achamos que aquilo que nós queremos é o melhor para nós. É aquilo que vai nos fazer feliz. O Senhor, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele conhece o nosso futuro, ele sabe o que vai fazer bem para as nossas vidas. Então a palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos como nós devemos orar, nós não sabemos como orar, né? Nós não sabemos como nós devemos orar a Deus, pedir a Deus. Muitas das vezes nossas fraquezas, nós não temos nem palavras para falar com Deus, nós só choramos na presença de Deus. Mas o Espírito Santo, ele conhece, ele sabe, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele leva a Deus em gemidos inexprimíveis. E aí a palavra do Senhor fala nos versículos 27, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Deus é quem sonda os nossos corações. Então ele conhece ali o gemer do Espírito, né? A intercessão do Espírito por nós, ele conhece, Deus sonda os corações e ele sabe, né, qual é a intenção do Espírito naquele momento. E ele diz na sua palavra, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai interceder por nós segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela sempre vai ser a melhor, né? Nós não sabemos, irmãos, muitas das vezes o que nós pedimos não é o que Deus quer para nós. Muitas das vezes aquilo que nós desejamos não é a vontade de Deus, porque Deus sabe o que vai ser bom para mim e para você. Nós muitas das vezes olhamos segundo a vista dos nossos olhos e desejamos e achamos que aquilo é o melhor para nós. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece o que é melhor, sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos descansar em Deus, descansar no Senhor e saber que ele tem o melhor para mim e para você. E o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. O Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. Então ele está ali intercedendo por nós e ele ora segundo a vontade do Pai. Amém? Que nós possamos valorizar a presença do Espírito Santo e ser sensível, né? O Espírito de Deus. Porque o Espírito Consolador é aquele que nos ajuda, é aquele que nos capacita, que nos fortalece. Ele é o Espírito de Deus que habita em nós, como casa de Deus que nós somos, e mora em nós, ele habita em nós, ele está conosco e ele nos ajuda em todas as ocasiões, né? Nós possamos ser gratos por tudo que Deus tem feito por nós, por esta presença tão maravilhosa, tão gloriosa habitar em nós, como Davi declarou no Salmo 51, não retires de mim teu Espírito Santo.
Não retires de mim o teu Espírito Santo, que nós possamos também dizer ao Pai: não retires de mim o teu Espírito Santo, que o Espírito de Deus venha estar sempre conosco em todos os momentos, nos fortalecendo, nos renovando, nos capacitando para vencermos as dificuldades da vida, para vencermos, as grandes batalhas, nos encher do Espírito Santo a cada dia. Estarmos sempre ali discernindo a voz do Espírito Santo, sendo sensível ao Espírito Santo, porque Ele é o nosso amigo, o nosso consolador, aquele que tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele sente ciúmes. Nós não venhamos entristecê-lo em nome de Jesus, mas que nós possamos estar ali, sempre ali com Deus, em oração, buscando, mesmo sem palavras, mesmo só com gemidos. Ele te ouve, porque o Espírito Santo que habita em você está ali intercedendo por mim e por você ao Pai. Segundo a vontade de Deus, ele ora. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que prevalece em nossas vidas. Amém? Que Deus venha te ajudar e te abençoar nesse dia, em nome de Jesus.